Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 3 de fevereiro, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Vou falar aí sobre o Ibov, que fechou em queda no dia de hoje de 1,47% e também fechou em queda na semana de 3,38%. Vou comentar aí sobre ele, quais são as expectativas para os próximos pregões. Vou falar de Petro, Vale, DI e outros ativos aí que foram solicitados no fechamento de ontem também. Tá? Já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu joinha nesse vídeo também para ajudar a gente aqui, é claro. O YouTube entende que isso é relevante, então o seu joinha nos ajuda bastante. Esse conteúdo gratuito seria uma forma aí de você reconhecer o nosso trabalho de alguma maneira, tá bom? Vou rodar a vinheta, vocês aproveitem esse tempinho aí para deixar nos comentários também os pedidos de vocês aí pro fechamento de pregão de segunda-feira. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Ibov aí na tela. E os ativos que eu vou comentar são esses aqui. Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, DI, Petro, Vale, Sabesp, SimH3, BPAC 11, CVCB3, VEG3, Rent3, BBDC4, Raiz 3, REC V3, MGLU3 e GGBR4. Beleza? São os ativos que eu vou comentar aí com vocês. Primeiro aqui o Ibovespa, que fechou em queda então de 1,47%. E aqui perdeu a mínima do outro fundo ascendente que havia sido apresentado. Então, realmente aí anulamos a tendência de alta de curto prazo, viés mais negativo, podendo ter algo mais para baixo aí nos próximos pregões, mesmo que tenha alguma tentativa de recuperação aí, voltar a trabalhar abaixo do antigo suporte, que agora passou a ser resistência dos 110 mil pontos aí, não foi legal, tá? Confirmou bem aqui o fechamento abaixo, até mesmo aí abaixo da mínima do fundo anterior, então retomou aí um viés mais negativo. Quando a gente olha para o gráfico semanal, ficou bem ruim esse topo que foi apresentado nessa região de resistência aí dos 113.500 pontos. Um baita fechamento negativo, voltando para baixo da média móvel aí de 13 períodos. Tá? As médias aqui um pouquinho mais flats, né? Apesar de curto período aqui ter uma inclinação um pouco mais rápida, né? Ela responde mais rápida aí a movimentação do preço, mas ainda assim um pouquinho mais travada aqui, né? Então a gente tem aí realmente um fechamento ruim de semana, que também reforça a expectativa de termos aqui uma nova semana em queda, ou pelo menos aí perdendo, renovando essa mínima dos 108.184 pontos. Kaique, onde a gente tem suporte? A gente tem suporte aqui nos 105.600 pontos e depois a gente tem suporte lá nos 103 mil pontos, tá? Esses dois suportes são bem relevantes. Inclusive esse dos 103 mil tem vários testes por ali, tá? Então se resolver aí afundar um pouco mais aí na semana que vem, a gente tem esses níveis de preço aí que podem segurar de alguma forma o nosso Ibovespa, tá bom? E no curto prazo aí seria basicamente a região dos 104, 165 e depois a região dos 102, 855. Mesmo que inicie aí tentando voltar para cima dos 110.500 pontos, se gerar sinal negativo abaixo desse nível de preço aí, reforça ainda mais a possibilidade de buscar esses níveis de preço. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje, o mini índice aí fechando em queda de 1,39%, esticou bem aqui o movimento, também já perdeu a mínima deste fundo, fechando também abaixo dele, basicamente aí em cima dos 108.800 pontos, na região dessas mínimas aqui anteriores. Foi algo que a gente comentou aí no radar do mercado na parte da tarde. Se não me engano, foi nosso querido amigo Celemons que falou sobre essa região aí e acabei deixando aí a linha no gráfico. Gráfico de 60 minutos, a gente teve uma abertura num gap de baixa, tentativa de recuperação que testou a região próxima da média e gerou um novo sinal negativo na sequência, que foi aí basicamente o que deu sequência. Diria que a melhor operação do dia inteiro foi esse sinal de topo aí no gráfico de 60 minutos, que apresentou aí um ganho, né, para quem
de repente vendeu, de 1.581 pontos. Quando a gente olha aí para gráfico de 5, fica mais claro aqui, começou caindo um pouquinho mais fraco e começou a pegar mais força aí na parte da tarde em diante, né? Tentando se recuperar aqui agora, gerando um sinal de fundo ascendente nessa região que a gente marcou dos 108.800 pontos. Enfim, pode até tentar se recuperar, tentando apresentar um repique aí, mas vamos ter resistência nos 109.843 pontos. Gerou sinal de alta aqui na segunda-feira, dá para tentar comprar, tentando levar até esse nível de preço. Bateu lá, gerou sinal de baixa no gráfico de 2, 5, 10 minutos, foco na ponta vendedora. Só olharia para compra acima dessa região de preço, acima dos 110 mil pontos basicamente aí, gerando sinal de alta aqui em cima da média no gráfico de 60, tentando reverter a tendência. Do contrário, fico de fora de compra aí, tentando visar algo mais prolongado como um alvo, tá? Lembrando que segunda-feira o Daltão tá de volta às 8h45 da manhã. Então não percam aí o retorno dele, hein? Quero todo mundo presente. WDO Foot no dia de hoje aqui apresentando uma bela alta de 2%, fechando para cima da região da média móvel de 3 períodos. E olha só, em baita martelinho que deixou ontem aqui e hoje realmente estringou aí, né? Segurou bem a região dos R$5 aí, uma região muito bem testada anteriormente, colocando um ajuste aqui, muito bem testada anteriormente e conseguiu segurar, tá? Ou seja, temos aí a possibilidade do dólar voltar a trabalhar lá nos 5,30, depois a região dos 5,40 e por fim a região ali dos 5,50. São os próximos níveis de resistência aí para o dólar. Semanal também deixando um baita de um martelinho naquela região, colocando novamente o ajuste naquela região toda de suporte ali dos R$5, bem relevante mesmo. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar aí abrindo um leve gap de alta, voltou para fechar o gap, lembrando que tivemos PMI aí, então movimentou bem, inclusive esse fechamento de gap foi durante ali a notícia. Pancada para cima desde então, tá? Pancada para cima, basicamente já fechando acima desses topos anteriores. Nada impede aí de corrigir aqui na segunda-feira, tá? Mas enquanto trabalhar acima da média e gerar sinal de alta acima dela, eu focaria na ponta compradora, tá? Então, se lá na segunda-feira abrir aí vindo buscar os 5,134, gerou sinal de alta por aqui, eu foco em compra, que seria a região da média do gráfico de 60 minutos, tentando pegar aí um novo movimento de alta mais relevante. Então fiquem de olho. Só olharia para venda se voltar para baixo aí da média, voltar para baixo desses topos anteriores e gerar algum sinal de baixa, abaixo dos 5,132. Do contrário, continue focando na compra aqui no dólar. Falando agora de Petrobras, alta no dia de hoje de 1,10%, chegou até a subir mais aí, chegou a subir ali 3,37%. E não perdeu o mínimo aqui do pregão anterior, ou seja, ainda não deu continuidade nesse movimento de baixa. A expectativa é de continuidade ainda, tá, pessoal? Por mais que não tenha perdido mínima, também não voltou para cima da média, não superou a máxima do pregão anterior, então continua dentro do movimento. Suporte ainda na região ali dos R$24. Depois temos ali a região dos 22,34. Então esses seriam os níveis aí que poderiam ser testados e apresentar alguma tentativa de recuperação. Bateu lá, gerou sinal de alta, depois da correção gerou sinal negativo ali próximo dos R$25. Focaria em venda aí, tá? Até porque o semanal também gerou um topinho, fechou abaixo da média móvel, então pode aí reforçar um movimento de baixa, tentando buscar os R$23. Seria toda essa região de suporte aqui, de fechamento, mais média, mais topo anterior. Vale. No dia de hoje, leve queda de 0,21%, perdeu a mínima do pregão anterior, continua em direção à média móvel lote semanal, nos R$ 87,50. Também essa região toda de lateralização aqui. A gente tem um gap de corpo na faixa dos R$ 87,11. Tá? Então, se a Vale resolver fechar, ela pode vir aqui sim buscar, também serviria aí como um suporte. Bateu ali, gerou sinal de alta, para quem tem o perfil mais arrojado aí, abre uma possibilidade de compra, tentando pegar algum repique aí, tá? Até a média, até essa região de fundo anterior aí dos R$ 91. Bateu lá, gerou sinal de baixa, saída para quem arriscou uma comprinha e possibilidade de venda. O semanal fechando com um baita de um topo lá na região de máximas, né? Na região de resistência. Então, baita de um topaço aqui sendo apresentado na Vale. Para quem está vendido, dá para tentar buscar aí os 87,42.
Até pegando aqui a retração dessa penada aí de alta, teríamos suporte também nos 82,28, depois 77,89, beleza? Seriam esses os níveis de preço aí de suporte para Vale. Falando agora das operações swing trade que foram encerradas, a primeira delas, Sabesp, um baita de um candle de baixa hoje, caindo 4%, papel que tinha revertido aqui essa sinalização de topo descendente. Enquanto até o Ibovespa caía já, o papel conseguia apresentar altas, conseguia apresentar superação de máxima, mas hoje cedeu. Hoje não aguentou, voltou para baixo da média móvel de 13 períodos e pode sim mais uma vez testar essa região de fundo. Tá? Então, bem travado aí, inclusive se perder mais uma vez esse fundo, aí sim reforça novamente a expectativa de poder vir fechar esse gap lá nos nos R$50,10, tá? Poderia aí reforçar esse viés com esse candle aqui, já retoma um pouco essa possibilidade. De qualquer forma, acionou aí a nossa saída dessa posição comprada de Sabesp. Sim, H3, estávamos comprados aí no papel nessa superação de máxima. O papel cedeu bem ontem e hoje já perdeu mínima, já acionando também o nosso stop aqui na operação, infelizmente. Depois dessa correção um pouquinho mais lateral aqui, esse rompimento com essa correção de um candle aqui, a expectativa na minha avaliação era de poder ter algo um pouquinho mais para cima, mas respeitou bem aqui a região da média móvel, tá? Pode inclusive gerar um sinal de topo que abriria a possibilidade de venda para quem está interessado em venda aí de médio prazo no papel, teria que deixar o stop aí acima desta máxima. Agora colocando para vocês na tela os resultados, tá aqui. Isso, perfeito. Então, ó, Sabesp aí, tivemos uma queda de 2,74% na operação e uma perda de 0,5% sobre o capital total. E em Sim H3, queda de 3,94% e sobre o capital total, menos 0,5%, tá? Então, foram essas duas perdas aí que nós tivemos nas operações no dia de hoje. E eu abri outras duas operações aqui no fechamento, próximo ao fechamento, né? A primeira delas é a BPAC 11, que hoje caiu 1,95%. Fui até perguntado aí por que eu estou vendendo aqui agora, né? Se o movimento já vem sendo apresentado, tá? E na minha avaliação, agora é que o papel pode realmente andar realmente no movimento de baixa. Aqui tudo ainda não vinha apresentando força relevante na ponta vendedora. Estava tudo dentro de um único movimento de alta. Então vínhamos tendo topos e fundos descendentes que não tinham uma continuidade relevante, como por exemplo todo este movimento de queda aqui. A gente não tinha esses movimentos expressivos aqui dentro. E agora, com a confirmação de um fechamento abaixo, a gente aumenta a expectativa de ter um novo movimento de baixa mais relevante. Quando a gente olha para um prazo maior também, gráfico mensal, o papel segue no movimento de baixa, já perdeu mínima no mês de janeiro e pode vir para perder mínima também no mês de dezembro e ainda testar uma região de fundos anteriores bem mais abaixo, por exemplo, lá nos 17,33, pelo semanal ainda ficaria um pouquinho mais acima, a região dos R$18. Então, o papel confirmou um fechamento de preço abaixo dos fechamentos anteriores aí. Então, realmente reforçou aí a expectativa de ter a continuidade do movimento. Por conta disso, esse fechamento abaixo me motivou a abrir essa venda aqui em BPAC 11. E também o setor financeiro não tá aquelas coisas aí, né? Se a gente olhar o IFNC, a gente vê que teve um fechamento bem forte aqui para baixo de toda essa lateralização que vinha sendo apresentado. E agora a expectativa é de um novo movimento de baixa mais relevante, em direção ao próximo suporte, ali na região dos 9.600 pontos, tá? Então, realmente aí não foi bacana esse fechamento. Então, a maior probabilidade é dos ativos deste índice também performarem aí desta forma, né? Nessa direção. E BPAC 11 faz parte aí do índice do setor financeiro. Então, por conta disso, eu abri essa vendinha aqui em BPAC. Também vendi CVCB3, que vinha aqui com topos e fundos ascendentes, apresentando belos movimentos de alta, mas também devolvendo quase que 100% no movimento de baixa. Tivemos um forte candle de baixa aqui nos últimos dias, né? E tentou se recuperar, tentou voltar para cima da média móvel, fechou acima e hoje já fechou abaixo, inclusive perdendo mínima dessa tentativa de repique. Então já confirmando um leve pivôzinho de baixa, o que reforça o viés negativo de poder ter algo mais para baixo aí. Também devolvendo bastante o fechamento da semana passada, que inclusive foi acima da média. Então
já devolvendo bem aqui, podendo inclusive também pelo semanal vir buscar mais uma vez os R$ 3,64. Então, abriu uma venda aqui em CVC B3. Agora, atendendo aí aos pedidos de análise, VEG3 continua dentro desse movimento mais lateral, pessoal. Até apresenta tentativa de recuperação, candles fortes, mas que não dão sequência, não saem aí da região dos R$ 39,20. Então tá preso aqui ainda o papel. Compraria aqui no meio? Não, tá? Venderia aí no meio? Também não. O que eu faria então? Aguardaria o rompimento dos R$ 36,90 para vender ou o rompimento dos R$ 39,00 para comprar. Tá? De que forma, Kaique? Ou com a perda de mínima ou com a superação de máxima para compra ou para venda aqui. Então aqui no meio dessa lateralização toda, fica difícil de fazer alguma coisa, tá, pessoal? Realmente não faria nada. Qual a maior probabilidade depois dessa lateralização? Romper aí para cima, tá? Romper aqui para cima. Por quê? Olhando para o gráfico semanal, depois dessa correçãozinha, o papel está tentando aqui se recuperar, mas também, enquanto o mercado todo aí já fechando mais forte ou já trabalhando abaixo da média, o ativo ainda segue numa tendência de alta. Então, a expectativa maior seria de poder ter algo um pouquinho mais para cima mais uma vez. Rente 3. Hoje fechando mal, caindo 3,69%. Depois de corrigir aqui, apresentou um candle de força ontem, que hoje já foi devolvido. Já, inclusive, perdeu a mínima dele. Fechou acima ainda da média móvel, mas tomar um cuidado aí, tá, pessoal? Tomar um cuidado. Para quem, por acaso, abriu uma compra aí, se não saiu nessas perdas mínimas, deixaria aí sim o stop a partir da semana que vem no 57,55, tá? Pode ainda esticar um pouquinho mais aqui no 57? Pode. Olharia para a compra aqui ainda? Se ainda estiver acima do 57, o sinal de alta, ok. Tá? Agora, se estiver abaixo do 57, o sinal de alta, aqui eu já não abriria essa compra. Tá legal? Vai ter suporte, se resolver esticar um pouquinho mais, ali na faixa dos R$ 55,20. Um momento bem delicado aqui mesmo, tá? Olhando até para o semanal ali, chegou numa região de resistência importante, de fundo anterior, topo anterior, e devolveu. Então a gente pode ter um sinal de topo descendente por aqui. Então, bastante cuidado aí realmente nessas posições de curto prazo em Rente 3. Agora BBDC4, no dia de hoje devolvendo o candle de alta de ontem, caindo 2,22%, já perdendo a mínima do pregão anterior. Então reforça o teste desse fundo dos 13,52 e também reforça a perda desse fundo, podendo buscar agora os R$ 13,20. Então realmente foi bem negativo aqui. Foi um movimento forte, está lateralizando aqui e se ficar basicamente aqui preso e gerar aí umas mínimas ascendentes, pode abrir o caminho aí para uma vendinha um pouquinho mais clara, tá? Aqui ainda não está muito claro, tá? Mas pode ficar se tiver essas mínimas ascendentes ou basicamente já a confirmação de um fechamento abaixo seria a venda na perda na mínima dele aí, tá? Mas o viés segue mais negativo. Candle forte de baixa, candle de indefinição, expectativa de um novo candle de baixa na sequência, lá pelo semanal. Raizen, Raiz 4, hoje subindo 1,31%, depois deste movimento de baixa, deixando aqui um martelinho, pode até gerar um sinal de alta. E aí, compraria? Eu não, deixaria passar. Eu tenho um fundo, eu tenho outro fundo, eu tenho a região da média móvel, tudo que pode funcionar como resistência. Quando eu olho para o gráfico semanal, eu tive um fechamento forte de queda que reforça o viés mais negativo. Então, aqui eu olharia para a venda se vier tentar buscar os R$ 3,30. Gerou sinal de topo, olharia para a venda tentando pegar um novo movimento de baixa. Prefiro aguardar o retorno do preço para cima dos R$ 3,30 para abrir alguma compra após um sinal de alta. Do contrário, fico de fora também. REC V3, hoje caindo mais uma vez 1,72%, basicamente dando sequência nesse movimento de baixa e está vindo numa estilingada só, pessoal. A expectativa é buscar os 27,30. Para quem está vendido, buscaria esse nível de preço realmente. Testou lá, gerou sinal de alta. Como está afastado aí das médias, lá é possível abrir uma compra, pessoal. Bateu lá, se deixar um stop curtinho aqui, fica interessante sim a entrada tentando pegar um repique um pouquinho maior. Quem sabe aí até a região dos R$ 30, tentando buscar a região da média móvel de 13 períodos. Mas aguardaria que testasse a região e apresentasse o sinal de alta. No meio da queda aqui não vejo possibilidade de compra. E só o teste no suporte também não abriria a compra ainda. Ou seja, bateu lá, já vou abrir compra. Não, tem que aguardar o sinal de fundo.
Agora, falando aí de MGLU3, na sessão de hoje caindo 1,6%, ainda dentro desse processo de correção, depois deste movimento todo de alta, fica interessante para compra se tiver aí um movimento mais limpo, com a escadinha de máximas descendentes aí na semana que vem e gera um sinal de alta na sequência. Ficaria voltado para compra se for apresentado algo nesse sentido aí. Então lá para quarta-feira mais ou menos, se tiver um sinalzinho positivo acima dos R$ 4,00, 4,10 de preferência, abre possibilidade de compra. Do contrário, gerou o sinal de alta mais abaixo da média, aqui eu já não gostaria de abrir essa compra não, tá? Porque já vai ter também gerado o sinal de topo lá no gráfico semanal, que reforçaria aí uma correção em busca dos 3,60. Então, todo cuidado aí para na hora de abrir essa compra, você ficar de olho se realmente está ainda acima desse suporte dos R$ 4,00. Para quem está vendido, stop nos 4,39. Por fim, GGBR4, no dia de hoje, caindo não, né? Subindo 1,24, mas basicamente invadiu aqui o grande candle de baixo, mas segue ainda corrigindo pela semanal. Ainda pode buscar a região dos R$ 30,00 aí, que é a região da média móvel, tá? Então, gerou a correção, depois movimento de alta, tentou dar sequência, corrigindo de novo. Aqui, se testar os R$ 30,00 e gerar sinal de alta, pessoal, abre compra de médio prazo em GGBR4, então dá para ficar de olho. Tá? Ou seja, se aqui no diário vier buscar os R$ 30,00 aí e gerar um sinalzinho de alta, também seria uma possibilidade de abrir compra aqui em cima do suportão lá do semanal, tá? Principalmente se deixar um stopzinho mais curto aí, seria bem interessante. Tá? Tentando pegar aí, quando a gente olha para o gráfico mensal, a continuidade deste movimento de alta que já vem sendo apresentado. Tá? Então tem que ser mais próximo realmente dos R$ 30,00 e um sinal de alta com stopzinho aí mais curto. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês aí, para mostrar aqui para todos. Eu agradeço imensamente aí pela participação, pelos joinhas, tá? Por quem aí dedicou o seu tempo de aprendizado, de confiança no nosso trabalho durante toda essa semana, nos acompanhando no Radar do Mercado, nos acompanhando aqui na análise de fechamento, tá? É sempre um prazer enorme poder estar aqui com todos vocês. Aproveitem aí o final de semana, aproveitem o restinho de sexta-feira, segundona. Dalton tá de volta a partir das 8h45, depois eu entro ali às 11 horas, Lucas às 14, enfim, a gente retoma toda a programação normal aqui dentro do canal, tá bom? Para quem quiser acompanhar lá no Instagram, fica à vontade, estiver estudando, tiver com alguma dúvida aí no final de semana, pode encaminhar lá, que assim que eu conseguir, eu mando para vocês. E eu mostro um pouquinho da minha vida pessoal também, não é só escritório, não é só análise, não é só gráfico, eu tenho uma vida também fora daqui, então... Para quem quiser conhecer um pouquinho mais também, sou um ser humano, erro bastante, fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço, aproveitem aí, como mencionei, com os amigos, com a família e para renovar as energias para a semana que vem. Até mais, pessoal!